Olá, eu sou Marcelo Salvo da Atitude Cast e esse é o segundo episódio da série Por que eu sou assim? Eu trago aqui comigo o Matheus. Bem-vindo, Matheus. Olá, obrigado pelo convite, Marcelo. Mais uma vez estamos aqui juntos. Eu sou Matheus Leisnock, parceiro aí do Marcelo em algumas atividades, alguns encontros, alguns projetos. Sim. Consultor organizacional. E prazer aqui a gente estar mais uma vez fazendo uma gravação aqui. Obrigado por aceitar o convite. Eu quero começar então com a pergunta: como você se autodefine? Quem é você, Matheus? Quem trabalha com desenvolvimento humano sempre passa por palavras do tipo consciente, inconsciente, né? Então, no fundo, acho que a gente vai... Eu tenho a sensação que vou levar uma vida inteira tentando me entender. Mas quem sou eu? Acredito que uma pessoa otimista, motivada, gosta do ser humano, gosto de trabalhar com gente, tanto que a minha primeira formação foi em engenharia mecânica e acabei migrando para a área de humanas, justamente por me apaixonar por estar com pessoas. Então acho que essa pessoa que gosta de se doar, né? Gosta de receber, de trocar com os outros. Sempre acredito que mesmo eu levando um conteúdo, eu também tenho muito que aprender com o outro. Lógico. Creio que, em suma, é isso. Acredito que sou criativo. Claro que em alguns momentos dá uma travada, mas acredito que sou uma pessoa criativa pelos trabalhos que eu já construí. É bastante. Pelas entregas, né? Pelas entregas que eu já fiz em alguns contextos. Em diferentes contextos, acredito que tem uma boa dose de criatividade aí. A gente trabalha junto exatamente por isso. Eu confio bastante no seu trabalho, eu acho que você é muito criativo, mas você não se resume só nisso, né? Eu quero entender um pouquinho mais de você. Por que você partiu para esse lado? Você trabalha com team building, trabalha com mindfulness, por que você partiu para esse lado? Sabendo que você tem outras experiências, você tem um caminho bem diferente, igual o meu também, é diverso, né? Me fala qual foi o caminho, qual o momento que você definiu que queria partir para esse lado prestando serviço? Acho que eu tenho uma questão de feeling, né? De autopercepção, de perceber que a vida está me levando para alguns lugares. Então, eu comecei com a engenharia, mas logo em seguida já fui entrando em contato com arte, com dança, com teatro, com psicodrama, que é uma metodologia muito forte, muito útil para as ações corporativas. E fui percebendo que eu queria mais, né? Eu queria mais. A engenharia é bacana, mas em muitos momentos eu não tinha tanta proximidade com o ser humano. Então, entrando em contato, né, por esse feeling, é gostoso, vou fazer uma aula de dança, vou fazer uma aula de teatro, acabei me profissionalizando nessa área de teatro, de dança, e aí fui percebendo que isto era importante para o meu desenvolvimento, né? Eu acredito que teve um período da minha vida que isto, digamos, foi o meu psicólogo, foi a minha boia salva-vida, né? A arte, a dança e o teatro. Então, como me ajudou muito, eu percebi que eu também poderia devolver para a sociedade e no caso, né, aqui nas empresas, os colaboradores, eu poderia devolver um pouco disso que a arte e a expressão humana, a comunicação, o relacionamento interpessoal pode fazer por uma pessoa, em primeiro lugar, pelo indivíduo e depois por um time e por fim por uma organização, né? E chegando até alguns momentos de mudar até a cultura de uma organização, de tão potente que é isso, né? Muito bom. Então acho que meio que fui percebendo, fui intuindo que isso era bom, isso me fazia bem. Entregar esse tipo de serviço, né? E veja que você falou de engenharia. Sua primeira formação foi engenharia. Sim. Engenharia em quê? Engenheiro mecânico. Mecânico. E esse caminho é totalmente diferente da arte, né, cara?
Sim. totalmente afastado, né? Relacionamento e tudo. O engenheiro normalmente tem muita dificuldade em se relacionar com pessoas. Eu já dei treinamento para vários engenheiros de empresas, na faculdade mesmo, que as empresas pagavam para os engenheiros se aprimorar nessa questão do comportamento. E por que você seguiu a engenharia inicialmente? Acredito que por imaturidade mesmo, quando eu acho que as coisas estão mudando bastante hoje, vejo isso pelos meus filhos, né? Eles têm muita informação, Sim. muito rápida, que tem um lado negativo, né? Que vem tudo muito raso, muito superficial. Sim. Mas eles têm muita informação sobre diferentes profissões, diferentes formas de ganhar dinheiro mesmo, ao pé da letra, né? E eu não tive esse contato, né? Eu sou pré-computador, né? Somos, né? Pré-computador, pré-celular. Então, é aquela época em que era assim, era engenheiro, arquiteto, advogado, era médico, né? Meia dúzia de 4 ou 5 profissões. Não que os meus pais me forçaram a nada, nunca me forçaram, mas é que eu tinha disponível ali, né? Então, tinha um colega muito próximo da família que fazia a escola técnica e mecânica, e eu acabei por afinidade com ele indo fazer a escola técnica e assim por diante. Só depois, já no período da universidade, que eu fui começar a entrar em contato com outras coisas, com arte, por exemplo. Sim. E aí, aliás, no meu último ano de faculdade, isso é um caso bem interessante, no meu último ano de faculdade eu estava fazendo uma peça de teatro. Nossa! Fazendo uma peça de teatro com uma equipe incrível, alguns atores dessa peça depois, hoje são globais, vamos dizer assim. E o espetáculo acabou e eles iam montar uma outra produção. E a pessoa falou assim: e aí, Matheus, a gente vai montar uma outra produção e vamos viajar pelo Brasil. Você tá com a gente? Eu estava no último ano da faculdade. Então tive que fazer, são aquelas decisões da vida, né? Sim. Aí eu tive que fazer a opção de, naquele momento, não estar com eles e seguir, terminei a faculdade. Mas não tem, né? Quando o destino, quando chama, né? Quando chama, e depois eu fui entrando em contato com outros elementos das artes cênicas e acabei fazendo essa escolha, né? Não foi naquele ano, naquele momento, sim, mas né, já estava ali, a paixão já tinha sido despertada. Você sabe que eu era bem mais rebelde do que você, né? Você pensou nas possibilidades, né? Lógico que na minha época também que normalmente se faz faculdade, que é com 20 anos, 21, né? Atualmente os meus filhos fizeram bem antes, 18, coisa assim. Mas naquela época era com 20, 21, e eu era rebelde, eu não tinha essa questão de fazer só por fazer. Eu pensava o seguinte: na escola eu era muito ruim, né? Então eu sempre via a questão do que me interessa. Isso aqui me interessa. Geografia me interessa. Sabe? Algumas coisas não me interessavam e eu era muito ruim. Tirava muita nota ruim e isso dificultava também a minha formação e tudo mais. Mas eu já tinha isso na veia, a questão da arte, né? Então eu sempre falava, desde os 7 anos de idade, eu falava para minha mãe: eu quero ser ator, quero ser ator, quero ser ator, né? E eu pensava, lógico, na Globo, emissora que era mais famosa na época e tudo mais, por muitos anos ficou, né? E aí eu fui pensar em fazer faculdade, quando lógico você leva umas porradas, você vai ver, agora eu preciso fazer porque é necessário ter uma formação e tudo mais. Eu me formei em artes cênicas, mas isso não era visto no mundo corporativo como uma formação. E daí eu fui em busca de algo que fazia sentido, e aí a partir daquele momento tudo que eu escolhi foi administração, recursos humanos, marketing, vendas, negociação, tudo que eu escolhi para me formar, eu fiz e fui um dos melhores da classe. Então, assim, é incrível, mas
quando você parte para o caminho certo, né, você começa a ter bons resultados. Por isso que eu acho que hoje a molecada está num mundo mais glorioso do que o nosso, né? Você tinha aquela questão, precisamos, né? Eu batia água na bunda e eu falava assim, agora as empresas só estão contratando quem tem faculdade, que foi na globalização. Então aí o que eu fiz? Eu fui atrás da faculdade. E assim que foi o caminho. Mas deixa eu te falar uma coisinha. Você falou que nós tínhamos um perfil diferente. Eu era muito, muito diferente do que eu sou hoje. Você me conhece, você sabe que eu sou uma pessoa extrovertida, que brinca. Sim. Precisar subir na mesa, eu subo. Eu faço o que for necessário para levar aquele recado, né, pro trabalho, né, que a gente está entregando. Eu era muito tímido. Muito, mas exageradamente de ir comprar pão. Eu lembro de uma cena de, sei lá, 8 anos, uma vendinha do lado de casa, de eu abaixar a cabeça, pedir o pão, mas sem olhar para o rosto do padeiro. Então, eu acho que esse trajeto, né, que eu fui indo para o mundo da arte, para o mundo do autodesenvolvimento, em prol do desenvolvimento do outro, Sim. Eu fui mudando, né? Eu fui mudando, não que uma pessoa tímida, mais reclusa, esteja errado, mas eu fui descobrindo isso. Outros caminhos, né? Por esses estudos para o desenvolvimento humano. Sim. Eu tenho outro perfil completamente diferente. Tem uma essência, né? Ainda uma certa sim, timidez. Não vai perder tudo. Em algumas situações, mas hoje eu tenho um arsenal de ferramentas para trabalhar. Quem nasce tímido, eu sou tímido também. Sou tímido. Hoje eu sei me virar em todos os lugares de forma mais tranquila, porque eu tive a experiência de trabalhar em vendas e também na arte e tudo mais. Mas eu era tímido também. Só que a maioria dos atores de verdade, aqueles que são atores de verdade, não aquele que é pego de qualquer, tá fazendo dancinha de TikTok e vira ator, não é isso. Mas é o ator de verdade que faz teatro, que gosta de teatro, a maioria são tímidos. Só que em cima do palco é outro papo. É um mundo à parte. É outro mundo. E o que daí eu fui aprendendo a ser, né, descolar. Aí eu fui aprendendo em ser descolado com essa questão da timidez e comecei a me desenvolver, me tornando uma pessoa mais carismática, uma pessoa que sabe se andar em qualquer setor e conversar com as pessoas de igual para igual. Mas o mundo corporativo, você sabe que ele me cortou, né? Ele me deixou muito formal, ele deixou uma pessoa muito, não sei se foi pelo cargo de liderança que depois eu assumi, mas me deixou muito formal, muito esperto com as questões ali de, se eu for uma pessoa muito aberta, as pessoas vão aproveitar esse momento. Então eu sinto muito disso ter acontecido comigo, porque eles me quebraram uma parte ou fizeram eu esconder uma parte que não é totalmente o que eu gostaria de ter, né? Eu gostaria de ser mais expansivo como eu era antes, né? A gente falou agora há pouco sobre cultura. Eu acho que ainda existe esse estigma de que uma pessoa, um bom profissional é uma pessoa séria. Sim, né? sim. Eu posso ter uma tremenda bagagem, ter muito conteúdo, conseguir conduzir um grande grupo. Sim. E ser uma pessoa divertida, brincalhona, mas não, existe um estereótipo dessa questão que o bom profissional é aquele sério. Claro que isso, né, estou generalizando, né, tá mudando bastante. Tá mudando, mas realmente existe. Eu fiz um vídeo ainda ontem, para divulgar um trabalho que eu estive agora no começo do ano, e a pessoa fala assim, mas Matheus, esse vídeo não é você. Eu te conheço e você é muito mais expressivo. Eu falei, então, eu fiz por causa disso, porque era um cliente bem grande, foi um trabalho atendendo muitas pessoas. Eu falei, deixa eu fazer um vídeo bem sóbrio. E a pessoa que me pediu esse vídeo falou assim,
não tô vendo a sua cara nesse vídeo. Né? Então acho que a gente tem que ir dosando e sentindo, né? Até onde dá para soltar. Até encontrar esse meio do caminho, né? Atender a cultura da empresa, se adaptar. Sem perder aquilo que você Sem perder o que a gente é, exatamente. Perfeito. Uma outra pergunta que eu quero fazer para você é: quais foram os seus 2 maiores desafios na sua vida? Uau, desafios. Eu sei que tiveram vários, eu tenho certeza disso, mas os 2 maiores, na sua opinião, na sua vida, não só profissional, como a vida pessoal também. Olha, Marcelo, eu tive... Quando você falou a temática do encontro, eu fiquei pensando, né? Até onde eu vou no pessoal, até onde eu vou no profissional, né? Sim. Eu tive muitos desafios da ordem pessoal, muitos. Tá. Hoje, com maturidade, eu vejo que a pessoa que eu sou hoje vem muito desse desafio, né? Então, meu pai faleceu muito jovem, eu era adolescente. Eu perdi um irmão também muito, muito jovem. Aliás, foi uma diferença de 1 ano. Primeiro foi o meu irmão, depois foi meu pai. Então, assim, um adolescente que perdeu um irmão e um pai. Em pouco tempo. Quando o meu irmão faleceu, eu estava junto. Quer dizer, foi uma coisa bem trágica. Eu tenho um filho, que ele tem uma deficiência. Então, assim, é uma lista de coisas. Sim. Teve um período da minha vida que eu chegava nos lugares, parece que eu chegava na hora que tinha ocorrido um acidente. Eu socorri muitos acidentes, então eu tenho muitas histórias trágicas nessa, digamos, adolescência, né, o jovem adulto. Mas é muito engraçado que eu nunca fui para a depressão, eu nunca fui para o pessimismo, eu nunca fui para esse lado, ó vida, ó céus. Às vezes não dá nem tempo disso, né? Então, eu acho que eu tive muitos desafios. Conta pra gente um profissional, então. Um profissional... Um desafio bem forte, assim, de que surgiu e você teve que lidar com aquilo profissionalmente. Eu acho que... Deixa eu aqui pensar. Tem alguns que estão surgindo no dia a dia, né? Recentemente eu estou fazendo parceria com uma outra consultoria, que é uma coisa bem bacana que está rolando, fazendo parceria com outras consultorias, né? Como a Atitude. E eu tive a oportunidade de fazer evento para 2.300 pessoas. De uma vez só? De uma vez só. No mesmo espaço físico. No team building. Não é exatamente um team building, porque tem todo um conceito. Tá. Tá mais para um planejamento estratégico. Tá bom. Vivencial, então tinha toda uma estrutura, né, com começo, meio e fim. Tinha que sair dali com um produto, né, que era um planejamento, digamos, para o começo do ano daquele grande time. Então, assim, você ter ali... Claro, tinha uma equipe, né? Não estava só, lógico, óbvio. Lógico. Tinha toda uma equipe de apoio. Mas você olhar e ver aquele mundo, aquele mar de gente, assim... 2.000 pessoas é coisa... 2.300 pessoas. Esse recente, já teve outros desafios parecidos. Teve um outro desafio também, que foi estar em 15 cidades em 15 dias. Uma em cada dia? Uma em cada dia. Então fazia... Com eventos de quantas horas? Evento na faixa de 4 horas. 4 horas. Então fazia o evento, entrava numa van que já estava esperando a gente, ia para uma outra cidade a 300, 400, chegou até 700 quilômetros. Nossa. Claro que esses mais distantes a gente fazia no final de semana. Então Sim. Os maiores deslocamentos era de sábado e domingo. E tudo de carro? Tudo com a van do contratante, né? Um carro do contratante. Então, assim, e sempre com um mundo de gente. Então, teve alguns desafios grandes nesse sentido. E, claro, tem os outros pequenos, né? Sim, mas esse desafio é um desafio grande, porque nós estamos falando de 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, e 2.000 pessoas pensam diferente.
Sim. Né? E aí você tentar fazer algum trabalho de planejamento, ou team building, qualquer coisa que seja, você está tentando fazer essas pessoas pensarem igual em relação àquilo, o que não é simples, né? Acho que é mais difícil do que é pensar igual. É extrair o pensar diferente, porque, como você disse, né, cada pessoa tem uma mentalidade. Sim. Então, é dar a oportunidade daquelas 2.300 pessoas pensarem diferente. Extrair o suprassumo que é melhor daqueles... Porque a gente divide em grupos, né? Sim. Então pode fazer em mesas de 10 pessoas, mesas de 30, aí cada caso é um caso. O que eu extraio de melhor daquele subgrupo, tá? Para depois isso virar um produto final, virar um plano de ação para ele seguir e sair dali com plano de ação. Não era 2.300 para fazer oba-oba. Né? Não era oba-oba, não era um team building para simplesmente motivar a galera para o início do ano. Sim, não, sim. É para sair dali com plano de ação. Plano de ação. Então, e ainda contemplando as ideias que nasciam do próprio grupo. Isso bem é complexo. É complexo, bem complexo. É bom. Mas aí existe toda uma estrutura, Sim. documento, papel, aí joga isso num drive, cada grupo joga num drive, depois você compila. Tem várias estratégias para você fazer para dar conta desse grupo. Entendi. Mas é bem desafiador. Não é fácil não. Não é fácil não. Bem, o grupo que a gente fez de 100 pessoas eu já achei bem complicado, porque você não dá voz para todo mundo, né? Sim. Na realidade, você pega e divide em grupos, e esses grupos vão fazer o trabalho, e o contexto do trabalho é aquilo, mas nem sempre representa todos do grupo, né? Então, quando você está fazendo em grupos menores de 30, 40 pessoas, você tem maior facilidade de fazer essas aberturas para que as pessoas possam falar, né, e discutir sobre um assunto ou outro. Você, né, enquanto pessoa física, não consegue escutar todos. Sim. Mas você pode criar, como eu falei, existem estratégias. Você pode fazer com que cada subgrupo, né, vamos dizer, 100 pessoas, cada subgrupo de 25, produzir um material. Sim, sim. E aí esse material você vai compilar depois, né, fazer uma devolutiva para o cliente, fazer uma reunião, né, um debriefing disso depois. Sim. E dali gerar ações, né? Então, você diretamente não escuta, é impossível. Sim. Mas você consegue coletar dados para poder trabalhar posteriormente. Essa é a estratégia. Perfeito. Tá bom, vamos lá. Fala pra gente aqui, então, 2, teoricamente, fracassos da sua vida. Que foi aquilo que você tentou e não conseguiu, ou alguma demissão de alguma empresa, ou alguma coisa que aconteceu que você não gostaria que tivesse acontecido, mas você teve que viver com isso. Me vieram dois pensamentos aqui. Teve um cliente que eu atendi por quase 5 anos, estávamos quase comemorando o aniversário de 5 anos que eu estava atendendo esse cliente. Começou devagarzinho, um treinamento a cada 15 dias, depois os espaços foram diminuindo, a gente chegou a ter 3 treinamentos por semana, e estava tudo lindo, maravilhoso. Nós tínhamos fila de espera, que era um cliente bem grande, com vários milhares de colaboradores no Brasil inteiro. E aí tinha fila de espera para os nossos treinamentos. Agora, existia uma questão digamos, financeira, né? E eu tive a sensação de que eu não tive habilidade de fazer essa negociação de uma forma adequada. Então, acho que eu fico com essa frustração, porque não era o treinamento, era questão financeira. E aí perdeu o cliente. Perdi o cliente, né? Perdi o cliente, nós soubemos depois que entrou um outro fornecedor, entregando um produto
bem diferente do nosso. Nós tínhamos um treinamento de 16 horas, aí depois virou 8, quer dizer, possivelmente era um produto, não vou falar inferior, não vou dizer, né? Mas era outro produto. Sim, alguma coisa assim. Então, assim, eu não tive essa habilidade de negociação, né? Você trabalha com bastante, né, ligado a vendas, negociação. A entrega era maravilhosa dos treinamentos. A gente saiu escutando essa frase terrível. Estamos rompendo, né, interrompendo o contrato por questões financeiras, mas a gente ama o trabalho de vocês. Então isso doeu. Isso, bastante dolorido mesmo. Doeu porque a gente gostava do que fazia, as pessoas tinham muito carinho por nós, tinha essa lista de espera para poder fazer os treinamentos. Então, o que eu posso dizer para você em relação, você falou de eu conhecer sobre vendas, não é fácil para você, não é fácil para mim também não, porque quando envolve o meu trabalho, você quer valorizar o seu trabalho, só que em determinado momento que o cliente define porque recebeu uma proposta diferente, você sabe, você tem um cliente, todos os dias tem gente batendo na porta dele para querer vender. Sim, e entrar lá dentro. Exatamente. Então você está com risco todos os dias. Acontece o seguinte, que se você não tiver uma conversa constante com o cliente, manter um relacionamento constante para falar sobre essas questões, né? Eu sei que está virando ano, eu sei que o preço está assim, está ficando meio complicado para mim cobrar isso de vocês. Aí você vai ter a devolutiva dele para falar, tá complicado para você, mas tá para nós também. Então daí você não tem como aumentar. Ou você fica ou fica, né? Ou define que você quer sair. Se você esperar que esses caras que estão batendo na porta definam o seu futuro, aí você tem a tendência de perder. E eu já perdi cliente assim também. Você não é o único e um monte de gente que fez isso. Porque este equilíbrio, né, entre a qualidade do que se entrega e o que o cliente está disposto a pagar, né? Claro, ele também é uma empresa, sim, como eu sou. Sim. Ele é uma empresa e ele tem o budget dele, né? Ele sim. tem a verba dele. Mas o quanto a verba dele está enxuta demais, né? O quanto esse departamento de compras está querendo mostrar serviço e dar uma enxugadinha. Isso. Não, eles querem um aumento de X%, mas eu consegui negociar por metade disto. É um mistério, né? Se tiver conversa, provavelmente aconteça isso. Exatamente. Se ficar no silêncio ou só fazendo o trabalho, que é o que a gente tem para fazer, que é uma responsabilidade, principalmente quando você tem um cliente e sabe que mensalmente ou semanalmente eles têm demanda. Tem, e aí, se você ficar apegado só ao trabalho, né? Aí você esquece de fazer a parte do relacionamento. E aí é onde se perde cliente, né? Eu acho que essa ingenuidade, né? Eu quero entregar o melhor que eu posso, enquanto eu estou em sala com X pessoas. Só que tem esse backstage, né? Que é essa questão de contrato, essa questão financeira, que é o que você está falando. Se a gente vai adiando essas conversas, quando chega lá na ponta... aí já perdemos. Porque a gente sabe que a cada ano o dinheiro vai depreciando, né? A moeda vai perdendo seu valor. Isso. Então, eu demorei, né, para fazer 2, 3 anos para fazer negociação. Quando chegou lá no 5º, estava defasado, e aí não deu para voltar atrás. Então, essa é uma frustração minha. Entendi. Lembrei de outro. Posso também falar de um outro case aqui? Não. Pode. Tem um outro case interessante, que é um erro que eu cometi lá atrás e hoje eu já estou tomando cuidado com isso, quando é possível, né? Quando existe abertura. Que foi fazer uma entrega sem estar com um contato e um alinhamento perfeito com o CEO. Né? Você sentou ou não sentou? Não sentei. Tá bom. Não é que eu não sentei, eu não contemplei ele no projeto. Tá. Então, o que acontece? Eu fui chamado, né? Tive contato com o CEO, era uma empresa de médio porte, tive contato com ele, fizemos entregas boas, fizemos um contrato de 1 ano, foi bacana.
E ele queria que trabalhasse com vários times. Só que ele tem uma questão de cultura, que a gente falou de novo aqui, estou falando essa palavra, tinha uma questão de cultura. Então, a pontinha da pirâmide não estava sendo trabalhada. Uhum. Então, eu trabalhei ali, né, com nível médio, até com, né, pessoas do operacional. Tava um trabalho bacana, só que não era exato, não tinha um alinhamento com ele. Uhum. Então, chega uma hora ele falou, o que está acontecendo? Né? A gente não trabalhou juntos. A gente precisa trabalhar todos os níveis. Esse é o ideal. Exatamente. Né? A gente trabalhar de cima para baixo e de baixo para cima. Perfeito. Porque senão é a mesma história que você falou da negociação financeira, né? Você descobriu alguém, né? Ficou descoberto. E aí esse que ficou descoberto é o cara que decide. Aí vem um outro e conta uma historinha bonita, ele leva. Então a gente sempre fala em vendas da seguinte forma: se você vendeu para alguém, ou se você quer vender para alguém, ou se você já tem um cliente na sua carteira, e você só conhece uma pessoa dentro daquela empresa, você não conhece ninguém. Uhum. Porque aquela pessoa pode sair, pode pedir a conta, Sim. pode ser demitido. Que é o seu parceiro, que conhece seu trabalho. Exatamente. E aí ele vai para um outro lugar e você fala, mas ele foi e ele vai me levar para lá. Nem sempre. Porque às vezes lá tem um outro já, que faz a mesma coisa que já você. Tá prestando esse serviço. Ou então lá não aceita fazer treinamento. Tem um monte de empresa que não faz. Então o que acontece? A gente precisa conhecer o cara que nos contratou, conhecer um acima dele e outro operacional também, para que a gente possa andar, né, percorrer o caminho caso esse falte. Se a gente não fizer isso, a gente está fadado a perder o negócio. E esse alinhamento, né? A gente percebia que esse nível, digamos, intermediário, essa faixa intermediária ali de gestão, estava gostando do treinamento. Sim. Só que vinha o líder, o máximo, né? O CEO, Sim. E ele falava coisas que iam, entre aspas, contra o que a gente estava desenvolvendo no time. Mas não por maldade, sim, né? Porque por cultura, né? Ele não estava acompanhando o que a gente estava fazendo com o time dele. Sim. Então existia um refinamento, um trabalho ali, desenvolvimento desse time que ele não acompanhava. Aí ele chegava e fazia alguma coisa até contrária do que a gente estava conduzindo. Mas isso quando você falou, né, fracasso, eu pego para mim essa responsabilidade. Sim. Eu deveria ter trazido ele para vamos juntos, Isso. Quero que você esteja nos treinamentos, eu quero que você saiba o que está acontecendo. É o alinhamento. Né? Alinhamento constante. Constante, né? Que não é uma coisa que faz um dia e acabou. Tem que ser constante. Para saber se a pessoa que decide também está do nosso lado. Uhum. Né? Bem, na sua opinião, qual foi o seu maior sucesso? Marcelo, de novo, né? Sem querer ser repetitivo, mas o que é sucesso, né? Mas eu acredito que eu tenho muitos sucessos de diferentes, né? Com diferentes olhares. Então, sucesso, por exemplo, de entregar um treinamento, né? Com 2.000 e poucas pessoas, o sucesso de trabalhar com um time de alta liderança, né? A gente atendeu uma empresa que tinha 8 líderes e era um trabalho de 6 meses com 8 líderes que a gente se encontrava toda semana. Toda semana. Esses líderes não se conversavam. As áreas teriam que interagir, mas não interagiam. Então era um documento que saía de um departamento e era jogado na mesa do outro departamento. E se vira, né? E se vira, eu estou fazendo a minha parte, faça a sua. Uhum. E esses 8 líderes terminaram esse semestre conversando. Isso é sucesso. Isso é sucesso. Conversando e não se agredindo
escutando, que a gente fala da tal da escutativa, empatia, um monte de palavra bonita, mas as pessoas não conseguem colocar na prática. Não coloca na prática. Se você souber que essas pessoas estão colocando na prática, é o sucesso. Exatamente. Agora, o entregar o nosso trabalho que fomos contratados para isso, não é sucesso. Não é sucesso. É nossa obrigação. Não é suficiente. Aí sim, se você souber, e infelizmente a gente não sabe, né? Na maioria das vezes eles falam, tem um retorno, faz uma avaliação do trabalho nosso, mas é muito superficial. O que a gente gostaria mesmo de ouvir é, depois de algum tempo, ó, sabe aquilo que a gente fez de atendimento ao cliente? Cara, deu uma evolução porque os clientes estão super satisfeitos, não está acontecendo mais isso ou aquilo. Para nós é sucesso. Agora, só entregar e as pessoas ficarem contentes com aquilo é legal. Eu fico contente também. Mas não é sucesso, é minha obrigação. Né? Eu tenho a obrigação de fazer um trabalho bem feito porque estão me pagando por isso. Né? E eu tenho a obrigação de estudar todos os dias para que eu não seja repetitivo na mesma coisa que eu estou entregando. Então, o sucesso é isso que você disse, isso é legal. A gente tinha um contato muito próximo com o pessoal do RH, e aí eles foram dando feedback. Vimos tal pessoa com tal pessoa no cafezinho conversando, passamos e escutamos que eles estavam alinhando uma questão do departamento. Essas duas pessoas não se... Elas se hostilizavam, elas se matavam, passavam, sabe quando o pelo do gato sobe assim? Era assim antes. E elas estavam conversando sem tensão na voz. Isso é muito bom. Então a gente foi recebendo, e fora durante o treinamento, óbvio, né? Sim. A gente foi tendo esses feedbacks durante o treinamento e entre um encontro e outro com o pessoal do RH que foi dando esse retorno. Então isso foi muito, muito bacana. E eu falei desse case que eu não consegui o acesso ao CEO. Como a gente aprende, né? Apanha para aprender. Nesse caso? Eu estou fazendo um trabalho agora sensacional, porque a gente está com uma proximidade muito grande com os donos da empresa. Então, a gente tem reuniões constantes com os donos da empresa. Temos reuniões com os líderes, a gente vai para o chão de fábrica bater papo com o operacional e a gente está fazendo esse de cima para baixo, de baixo para cima constantemente. Então, um trabalho muito bonito, né? Porque a gente está conseguindo abranger, né, toda a pirâmide, todo o organograma. Muito bom. Então, eu acho que também tem algum... Também é sucesso. Também é sucesso. É sucesso. Beleza. Como os desafios e os fracassos que você citou aí, eles contribuíram para o seu sucesso? Eu não sei se eu faço isso de forma exagerada, mas tudo que eu preparo para levar para uma empresa, tudo que eu estudo de conteúdo, eu automaticamente penso na minha vida. Então, se eu vou dar um treinamento, né, eu trabalho, você me conhece, sabe, né, tem o psicodrama, tem o mindfulness, né, todas as metodologias ativas, tem muitas metodologias e ferramentas e jogos que eu trabalho. Quando eu estou formatando um novo projeto e eu vou estudar, eu sempre penso, será que eu estou fazendo isso na minha vida privada? Será que eu estou fazendo isso com os meus filhos? Será que eu estou fazendo isso Sim. com os meus amigos, com a minha esposa? Às vezes eu estou fazendo alguma coisa online, né? Estou home office e fazendo uma prática de mindfulness com um time de uma empresa online. Quando eu saio ali do meu quartinho, do meu escritório, eu saio super zen, percebendo mais, né? Tô aqui observando você, sua mão. Só de falar nisso eu já fui mudando o meu estado. Sim, sim. Só de falar no mind, né? Sim. Já diminuiu o meu ritmo da fala. Então, quando eu faço algumas atividades e preparo, eu sempre penso o que eu posso, para não ser falso, né? Não ser hipócrita, né? Então, eu acho que
todos esses sucessos e fracassos estão me ensinando alguma coisa e não é hipocrisia, né? Aquelas frases feitas de eu tenho que aprender com o meu erro, né? Não, é reflexão. É reflexão. Reflexão, é tempo interno, vinha vindo caminhando para cá agora, né? Tô com um livrinho na mochila, tô com fone de ouvido ali, né? Escuto muitos áudios, né? E sempre tento ver o que eu posso fazer de melhor, né? Para o cliente, mas para mim também. Então acho que é toda uma história de vida, né? Que, né? Desde lá de trás, né? Das tragédias que foram me ensinando coisas, né? Acho que é isso. Acho que a história... Eu faço igual você. Tudo que eu vou criando, eu vou também colocando na minha vida. Porque assim, se você falar, você precisa ter uma escuta muito boa, né? Fala menos, escuta mais. Se eu faço isso, se eu coloco isso nos meus conteúdos, eu preciso fazer isso com a minha família também, né? E normalmente a gente às vezes peca com isso, né? A gente tem que aprender também a colocar em prática aquilo que a gente está pedindo para alguém colocar. Então, recentemente eu fiz eu estou fazendo um teste, né, para entender se eu sou neurodivergente. Então eu estou com um psicólogo e uma psiquiatra fazendo o teste para entender, porque eu coloco isso dentro dos meus conteúdos. Se eu coloco dentro dos conteúdos e digo para as pessoas que entender o outro é super importante, pegando todos esses pontos, a neurodivergência, né, o fato de a pessoa ser diferente nisso e naquilo, formações, forma de comunicação, um monte de diferenças, eu preciso também entender de mim. O que eu sou? Sou neurodivergente ou não? Se não sou, beleza. Mas se sou, eu tenho que entender esse meu problema que pode estar vazando isso daqui há muitos anos e eu não tomei nenhuma atitude pensando que eu sou normal, né? Porque o divergente também é normal, só que é uma forma diferente de lidar com o cérebro. O cérebro é diferente. Então, se eu penso que eu sou desse tipo aqui de pessoas, né? E eu sou de outra forma, eu preciso, né, me enquadrar nisso também para eu me sentir bem também. As pessoas que estão ao meu redor e tudo mais. Eu acho que isso é um processo. Vou fazer algumas observações em relação a isso, porque eu também, né, tenho um filho com deficiência e também tenho estudado isso também. Então, eu vou fazer duas observações. A primeira, que é super importante, né, você se conhecer. Então, fazer esses testes. Eu atendi pais, como eu, né, tenho contato com esse público. Uma das clínicas que o meu filho frequenta, eu fiz o dia dos pais dos filhos PCD, filhos neurodivergentes. E um pai tinha acabado de descobrir que ele tinha autismo. Bem leve, porque você tem diferentes graus, sim, né? Sim. Bem leve, ele tinha acabado de descobrir isso. Então, acho que a primeira coisa é se conhecer, né, pela sua fala, né? A segunda coisa é entender, não é uma crítica, é só uma questão de nomenclatura, né? O que é normal e o que é anormal, né? Quando a gente fala assim, é uma pessoa normal, a gente prefere usar o termo neurotípico, típico, né? Tem o atípico e o neurotípico. Isso. Né? Neurodivergente, né? Neurodivergente e o neurotípico. Porque, na verdade, se você pensar, todos somos diferentes. Pois é. A gente faz trabalhos, né? Aquele trabalho que a gente fez no Sul, né? Nós temos algumas características bem diferentes, mas temos paixão por algumas outras coisas em comum. Pois é. E a gente chegou numa química muito legal e fizemos uma entrega muito bacana. Sim. Né? Então, se você pensar, todo mundo é diferente de todo mundo. Sim. Né? Então, eu acho que essa estratégia
de entender que cada indivíduo, tanto que a palavra, né, indivíduo é de único, né? Sim. Que cada indivíduo é único, eu acho que é uma estratégia boa. Não, é uma estratégia boa. É uma estratégia boa para a gente... Porque, por exemplo, aqui, né, nesse espaço onde a gente está, eles têm um núcleo aqui, tem a biblioteca Braille. Eu já dei aula de dança de salão para pessoas cegas aqui. Peraí, aula de dança? Sim. Então, assim, eu tive que entrar no mundo da pessoa com essa deficiência visual, criar estratégias para poder dar aula. E eles fizeram maravilhosamente bem, fizeram a aula, foi incrível. Né? Já dei aula para pessoas com síndrome de Down. Né? E a menina estava no meio de pessoas normais, pessoas típicas. Uhum. Só que tinha alguns ali, naquela aula, que estava com muito mais dificuldade que ela. Não tinha uma boa audição, estava fora de ritmo. Essa menina toca piano. Então, o que alguns não tinham, que era ritmo, ela tinha. Então, peraí, quem que é especial, quem que é o que não tem ritmo, mas não tem uma síndrome? Ou é aquela menina que tem síndrome de Down, mas toca piano e tem aguçado essa percepção musical? Né? Pois é. Então, eu não fazia a mínima diferença para ela. Eu entregava aquela coisa diferente que ela precisava para melhorar. Para o outro, que não tem, né, um neurotípico, uma pessoa sem essa deficiência, eu tinha que entregar outras coisas, porque eles também não estavam conseguindo fazer a aula. Então, acho que esse olhar de que cada um é um e cada um precisa de um cuidado, né, de uma particularidade. Tinha pessoas, quando você trabalha com essa parte, né, de teatro, de dança, onde as emoções, né, normalmente estão ali mais à flor da pele, tinha pessoas que só queriam acolhimento. Pois é. Só queriam acolhimento, só queriam ser vistas. Ser ouvidas. Elas estavam dançando bem, aí eu passava do lado, dava um sorriso e falava, uau, hein, tá bacana. A pessoa fazia um sorriso. Melhor ainda. Pronto, era só isso. Ah, mas a dança tinha defeito? Não tinha, mas ela queria um carinho, ela queria uma fala. Sim. Era isso que ela precisava, né? Então esse olhar, né, delicado, cuidadoso para todos os indivíduos, acho que é uma coisa bacana. Uma coisa importante é pensar o seguinte: nós temos um mundo que acha que o típico, o normal, é só ele que serve, né? Então, quando fala de algum atípico, um neurodivergente, seja autista, seja dislexo, seja o que for, né? Essas pessoas não são normais. Ele pode usar até o atípico, né? Mas, na realidade, no cérebro dele, principalmente pessoas que têm a nossa idade, mais velhos que a gente, mais ou menos a nossa idade, eles têm uma característica, porque isso era assim no passado, porque era uma tiração de sarro de quem não era normal. O mundo era assim. A gente tem resquícios dessa época, né? E aí o que acontece? Nós que lidamos com pessoas, e quando você faz um trabalho de treinamento, você, de qualquer tema, você vai lidar com pessoas que podem ser atípicos para um monte de coisa. E aí? Sim. A percepção deles são diferente. E aí os outros que estão ao redor nem sabem disso, porque a pessoa não vai falar, eu tenho isso, eu tenho aquilo, porque ela, né, pode sofrer alguma retaliação, alguma coisa nesse sentido. Então é importante a busca dessa informação, não só o que eu sou, mas as diferenças do que existe no mundo, para que a gente possa incluir essas pessoas de forma adequada, sem que também as pessoas que sejam típicos ou atípicos sofram. Nenhum deles deve sofrer. Eles devem aprender a lidar uns com os outros, né? Sim. Então a ideia é mais ou menos essa. Eu acho que, felizmente, né, a gente vem, né, de uma época em que tinha muito bullying, né, que tinha muito preconceito, muito julgamento, não que isso não tenha hoje, mas hoje está
claro que não é correto, que é politicamente incorreto, né? E que pode ser punido por isso, né? Que pode ser punido, né? Então, hoje grandes instituições têm um departamento para cuidar de gênero. Sim, Tem sim, um sim. departamento para cuidar de pessoas com deficiência. Esses departamentos têm campanhas de conscientização. Então, felizmente, né, Tá mudando. tá mudando. É. Eu tive num congresso. Não mudou ainda, Não, mas tá mudando. tá em transição, mas a isso. gente já vê muitas já vê alguma ações. coisa, Eu tive num congresso recentemente e uma pessoa, uma mulher trans, inteligentíssima, foi julgada, né, com muito preconceito por muitas pessoas, num congresso, né, não vou nem dizer o congresso, porque era inadmissível isso acontecer, e é uma pessoa já tem pós, está fazendo mestrado, você conversa com ela, né, você fala, meu, que delícia conversar com você, né? E é uma mulher trans, com uma história dura, né? De repressão em casa. Que a gente né? sabe muito bem como que é. A gente sabe muito bem. Eu sou muito mais ficar conversando com ela. Pois é. Né? O que era, o que não é, mas biológico, essa discussão não me importa. É um ser humano inteligente, simpático, educado, né? Uma pessoa educada. Eu sou muito mais do que ficar falando com uma pessoa grosseira, né? Um machista, entendeu? Pois é. Então... a gente tem que, eu tô dizendo, o mundo tem que aprender muita coisa ainda, né? Tá numa transição muito menos veloz do que a gente gostaria, muito menos veloz, mas uma transição que está acontecendo e que no passado não aconteceu. Então isso é importante, a gente tem que aproveitar isso para nós que lidamos com pessoas também, a gente saber qual é o caminho mais adequado, né? Bem, estamos caminhando para o final e aí a última pergunta que eu quero fazer para você, Matheus, é o seguinte: por que você é o que você é hoje? Eu acho que quem conseguiu chegar aqui, quem assistiu essa entrevista, né? Não sei o que você vai cortar, o que você vai editar. Não, vai tudo. Mas eu acho que quem conseguiu chegar aqui até o final já tem as respostas, né? Eu acho que eu sou resultado dessa trajetória, né? Eu sou resultado desse engenheiro, né? Eu não nego esse lado engenheiro, então já fui trabalhar com teatro e quem mexia com a iluminação do grupo, né? Grupo amador, era eu, porque iluminação é ótica, né? Quem mexia com cenário era eu, porque, opa, isso aqui vai cair. Como assim vai cair? Não tem uma treliça para sustentar, precisa botar uma barrinha de madeira aqui cruzada fazendo um triângulo. Né? Então, assim, esse lado, eu acho que eu sou resultado disso, desse engenheiro, desse artista, né, que foi trabalhar com dança, com teatro, pesquisador, resultado desse consultor que estuda bastante, resultado, né, dessas dores que eu, né, sofri aí na trajetória, aí na minha adolescência. Acho que eu sou resultado disto e... ainda muito para aprender, sem hipocrisia, sem mentira. Ainda muito para aprender. Às vezes, estava falando outro dia com a minha psicóloga, falei, tô com raiva. Ela falou, raiva do quê? Porque aconteceu isso, e eu gritei. E eu falei alto com a pessoa. Ela falou, mas isso é normal, é do ser humano. Eu falei, então... Só que eu me descontrolei, eu perdi o controle, tive um desequilíbrio emocional ali, né? Não agi com inteligência emocional, né? Do humano, é normal, né? O próprio Mindfulness fala que isso tem que ser aceito, a gente tem que identificar isso, tem que ser aceito, mas eu fiquei decepcionado comigo mesmo, né? Então acho que tem uma trajetória muito grande de aprendizado que vai ser para sempre, né? Espero... não esquecer disso que eu estou falando e até os últimos dias da minha vida continuar aprendendo um pouquinho por dia. Então acho que eu sou o resultado dessa panaceia, dessa mistura de coisas que eu fiz e faço.
Muito bom. Você falou uma coisa só porque você falou uma coisa importante, né? Eu sou engenheiro, eu formado em engenharia e não vou esconder sobre isso, né? Não escondo a minha formação e tem toda a razão. A gente não pode esconder nada, porque tudo faz parte de um aprendizado da nossa vida, né? E única, né? Mas por incrível que pareça, eu me formei, a primeira formação foi em artes cênicas, né, quando eu tinha 20 e poucos anos, e eu tive que esconder isso quase que a minha vida inteira, porque a minha formação em artes cênicas não era aceita no mundo corporativo. É brincalhão, só faz Sim. isso, é um palhaço. É o julgamento. Então eu não sou nada ator até o momento que eu abri minha consultoria. No momento que eu abri minha consultoria, aí agora eu sou ator, eu sou administrador de empresa, eu sou um cara do RH, eu sou um cara de marketing, eu sou um cara de vendas. Então tudo isso eu posso falar. E o teatro, a sua formação, te ajuda nisso tudo. E o teatro ajuda em tudo. Como ajudou a trazer bons resultados, a ter uma interação melhor com as pessoas, a ter equipes que estavam do meu lado e atingindo meta. Ajudou, só que o mundo corporativo é isso. A gente tem que quebrar. A minha concepção de trabalho é que dentro dos meus conteúdos a gente tente quebrar isso aos poucos. Né? Mesmo que a gente, de 30 pessoas, você pega 2 que absorveram essa questão e vão levar para casa uma ideia totalmente diferente, né? Positiva e diferente. Porque, para mim, o mundo corporativo tem que mudar muito. Ele precisa mudar. Sim. Se ele não mudar, a gente tá cansado de mudar por ele. Tá cansado de mudar por ele. Né? As pessoas que trabalham no mundo corporativo tá cansado. Por isso que tem gente que quer trabalhar no online e as empresas chamando todo mundo para voltar para o presencial. Qual a diferença? Sim. Se você confia nas pessoas, tudo bem, há relacionamento, cultura, não tem problema. Então define que 1 ou 2 dias a semana você leva, mas não tirar todos os dias, né? Porque o resultado não está nisso. O resultado tem muitas outras coisas, Sim. né? Você, mais um minutinho só para contar uma outra situação. Vai lá, tem. Fui atender um cliente, uma empresa, né, de tornearia, de usinagem. Sim. E aí, 100 e poucos funcionários. Foi comprada por uma multinacional, mas era para atender todo o time, inclusive chão de fábrica. E uma das formações é o Mindfulness, né, que traz a meditação. Né? E aí, na reunião com o CEO, que é francês, um cuidado danado, um receio de falar da meditação. E a gente foi ganhando espaço, conquistando a intimidade com ele. Numa certa altura da reunião, a gente falou sobre o Mind. Ele abriu um sorriso, porque ele falou, vocês trabalham com sotaque, né? Vocês trabalham com meditação? Eu fazia na França. Quer dizer, existe uma abertura, as pessoas estão se abrindo. Eu sempre vejo o copo meio cheio, sabe? Meio cheio. Era um CEO de uma empresa que veio ele veio da França, comprou essa empresa brasileira, virou uma multinacional, um braço brasileiro. Uau, a gente foi todo com receio para essa entrevista inicial. E o cara fazia meditação na França. Você estava entregando aquilo que ele já conhecia, que era uma coisa boa. A gente abriu o treinamento fazendo uma meditação com o pessoal do operacional do chão de fábrica. Claro que teve toda uma costura, sim. A gente deu um porquê, depois foi costurando isso tudo, né? Foi um trabalho de um dia inteiro, né? Costurado com diferentes práticas, mas... Né, a gente entregou uma das nossas metodologias estava alinhada com o dono da empresa. Que estava alinhado com o dono da empresa. Então eu vejo uma luz ali no final. Nós estamos vendo essa luz juntos. Olha que luz. Tem uma ali, outra ali, outra ali. Perfeito. Matheus, muito obrigado mais uma vez por participar. Foi muito boa a nossa conversa aqui, tá bom?
Valeu, agradeço. A gente vai desligar as câmeras, mas nós vamos ficar aqui mais... Vamos ficar mais uns 10, 15, 20 minutos. Obrigado, valeu, Matheus. Marcelo. Obrigadão. Valeu, até a próxima.